Timóteo, capítulo 1, verso 5. Se você puder, trouxe sua Bíblia, abre aí que daí a gente vai juntar então essas duas passagens, essas duas direções de Deus, que o Senhor quer que eu fale sobre integridade e também sobre Timóteo. Oi? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Todos acharam? Então a pastora falou para ministrar sobre isso, e como a Tati teve essa também para falar sobre integridade, vamos juntar as duas coisas. Diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de fé, de amor e moderação. Amém? Amém. Ô Tati, falei para chamar você, é porque ela sentiu, né, de precisava os jovens ministrar sobre integridade, e você teve naquela terça-feira a visão, né, que viu eu ministrando sobre integridade. Então por isso que eu mandei chamá-la. Mas se precisar ir, pode ir também. Aleluia! Glória a Deus! Então, como diz ali, acabamos de ler, 2 Timóteo 1,5 diz que a fé de Timóteo era uma fé não fingida, ou era uma fé sincera, era uma fé pura, era uma fé porque tinha pessoas que talvez ali na igreja primitiva, que tinha diante de tanto poder, diante de tanta manifestação do Espírito, é possível ainda que devia ter na igreja primitiva pessoas que tinham fé fingida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: Timóteo tem uma fé não fingida. E essa fé não fingida, primeiro veio na avó dele, que era Lóide, depois passou para outra geração também. Não que isso é hereditário, mas é porque a pureza do coração havia também na mãe dele, que era Eunice. E Timóteo também tinha uma fé não fingida, era uma fé sincera. E então, ali durante a oração, que o Senhor trouxe uma das coisas, né, sobre integridade, sobre sinceridade. Era uma fé sincera que Timóteo tinha, tanto que, olha só, lemos 2 Timóteo 1,5, agora lê 1 Timóteo 1,5, volta só um pouquinho, olha só o que está escrito lá. 1 Timóteo 1,5, parece que é tudo 1,5, olha lá. 1 Timóteo 5, 2 Timóteo 1,5, olha o que diz no 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então é preciso ter integridade. E o que é integridade? Integridade em todas as áreas. Isso Deus trouxe para Tati. Fazer o que é certo quando ninguém está olhando, ser honesto nas redes sociais, ser honesto nas provas, ser honesto nos relacionamentos, ser verdadeiro, ser sincero. E como Deus trouxe isso, então estou falando que nós precisamos ser íntegros em todas as áreas de nossas vidas, porque essa foi a instrução também em 1 Timóteo 4,12, que Timóteo seja um exemplo, ou seja, que você também seja um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé, na pureza, que você seja um exemplo, ou seja, uma pessoa íntegra. E ali está falando a fé não fingida e a fé fingida. Então, essa é a diferença da integridade. Vocês estão
vendo ali, porque antigamente tinha uma história, não se sabe se é isso mesmo, mas havia uma tradição, uma história que se contava, que as pessoas, para descobrir se o vaso estava quebrado, porque acontecia, vendia-se muitos vasos de barro antigamente. E como fazia para saber quando você ia comprar um vaso? Hoje a gente vai no mercado, mas antes eles iam lá comprar um vaso e eles queriam saber se o vaso era rachado ou ele era não rachado. Se o vaso era um vaso íntegro ou não era íntegro. Então, segundo a história conta, como que fazia isso? Eles pegavam o vaso, colocavam em direção ao sol. Se tivesse cera, porque eles colocavam cera para esconder a rachadura, para vender um vaso como se fosse um vaso certinho, mas estava tudo quebrado. Eles passavam cera no vaso para que as pessoas não percebessem que era um vaso rachado. Porque como que se fazia um vaso de barro, irmãos? Como que se faz um vaso de barro? E já é a direção profética que o Senhor deu. Pegava o barro, daí você joga o quê? Água no barro. E vai moldando o vaso, o barro, vai amassando. E precisa de água. A primeira coisa que precisa de água no vaso. Deus está derramando água sobre sua vida, porque Ele quer primeiro moldar você. Às vezes precisa amassar um pouco, às vezes você está um pouco, a sua personalidade ainda precisa ser moldada, precisa passar pelas mãos do oleiro, precisa amassar, precisa de água, barro com água. Depois o que precisa? Você pega um vaso e deixa ele exposto para o vento. Aleluia! Deixa o vaso passar pelo vento, porque se você pega um vaso molhado e coloca direto no forno, vai rachar o vaso. Então o que precisa? Secar. Primeiro, então, água no vaso. Depois, vento no vaso. Depois, fogo no vaso. Ele vai para o forno. E no forno, ali, você sai um vaso. Mas se não tivesse passado pelo vento, se tivesse pegado o vaso de barro cheio de água e colocado direto no fogo, sem passar pelo vento, sem essas 3 etapas, o vaso rachava. E muitas vezes você está assim, rachado. Você não está com uma fé sincera, talvez, porque você precisa passar por um processo. Primeiro você precisa receber as águas dos céus, você precisa passar pelo vento para tirar e remover todas as impurezas, e você precisa passar pelo fogo das provações, às vezes, para ser purificado. A Bíblia diz em Pedro, viu Pedro? Viu Pedro? A Bíblia diz em Pedro, a fé provada pelo fogo. Ou seja, a nossa fé, para ela não ser uma fé fingida, ela tem que ser provada pelo fogo. Daí ela vai ser uma fé não fingida. Porque se durante as tempestades você se afastar da sua fé, quer dizer que era ainda fé fingida. Mas para ser uma fé não fingida, durante as provas, a sua fé vai ser provada. E se ela for aprovada, então você tem uma fé genuína. Amém. Aleluia! Então diz assim, hoje, a Bíblia diz assim, hoje em casa Deus falou várias vezes a mesma passagem. E eu me esquecia, olha que interessante, era Lucas 16:10, abre lá. Deus ficava trazendo essa passagem e eu esquecia. Daí eu fazia outra coisa, eu esquecia. Daí Deus trazia de novo, daí eu esquecia. Daí quando perto do culto, Deus trouxe de novo.
ler o que está escrito aqui, porque não posso deixar de falar desse versículo. Deus quer muito falar sobre isso. Glória Lucas 16. Lucas 16, 11, mas nós vamos ler 10 e 11. Lucas 16, 10 e 11. Deus trazia esse versículo, daí eu esquecia de abrir, para ver o que eu estava querendo falar. E ele falava assim, ó, durante o dia: quem vos confiará as riquezas verdadeiras? Quem vos confiará as riquezas verdadeiras? Como vos confiareis as riquezas verdadeiras? Daí eu estava lá em casa fazendo as coisas, daí vinha assim: como vos confiarei as riquezas verdadeiras? Eu falei, eu preciso ver esse versículo que está falando direito. Daí eu ia fazer outra coisa, daí vinha: como eu vos confiareis as riquezas verdadeiras? Daí eu falei, nossa, eu preciso ver esse versículo, não sei o que está falando lá, esqueci já. Daí eu fazia as coisas, esquecia. E perto de vir para o ensaio do louvor, Deus trouxe de novo. Eu falei, Senhor, eu preciso escrever. Mas daí eu até cheguei atrasada no ensaio, irmãos, perdoe do ensaio. Porque eu tive que anotar, porque eu estava esquecendo de ver essa passagem. E diz assim, ó, versículo 10: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Olha só o que diz. Tem gente que fala assim, eu não faço isso porque eu não sou um milionário. Se eu fosse milionário, eu fazia isso, isso e isso. Porque eu não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, eu faria isso, isso e isso. Se você é fiel no pouco que Deus te confiou, você também vai ser fiel quando tiver muito. Mas Deus fala assim: se você for infiel no pouco que você tem, também você vai ser infiel no muito. E para fechar, ele fala assim: se vocês, olha aqui que diz, se nas riquezas injustas não fosses fiéis, ou seja, se nas riquezas injustas desse mundo, das coisas rotineiras do dia a dia, o mundo julga que é riquezas, vocês não são nem fiéis nisso, como é que eu vou vos confiar as riquezas eternas, as riquezas verdadeiras? E termina no versículo 13 assim, ó: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar um e amar ao outro, ou se chegar a um, desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra aramaica que está relacionada ao dinheiro, que significa dinheiro, riquezas. Então, tu está falando assim, é uma competição entre dois deuses, o Deus verdadeiro e o Deus das riquezas, o dinheiro, o mamon, o que quer roubar a sua fé. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele ofereceu fama. Ele falou assim, tudo isso, ele mostrou a glória do mundo. Ele falou, tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Olha só, o diabo poderia dar um monte de coisas. Ou seja, a fé de Jesus foi testada, foi provada. Se ele quisesse ser famoso através do diabo, ele poderia. Ele nem precisava morrer na cruz. Ele ia ser famoso porque o diabo ia dar fama para ele. Mas Jesus, como homem íntegro, provado, mas obediente em tudo, nos deixou o exemplo. Aleluia! E o exemplo de Jesus diz: esquece o que o mundo oferece e venha para as riquezas eternas, as riquezas verdadeiras. Se você for fiel a Deus nessa terra, você vai receber uma recompensa eterna
Amém. Aleluia. E olha só esse versículo, o que diz na tradução da Paixão. Esse mesmo versículo das riquezas. Quem vos confiará as riquezas verdadeiras? Diz assim na tradução da Paixão: se vocês não administram com integridade as riquezas deste mundo, por que deveriam receber os tesouros eternos do mundo espiritual? Olha, que tremendo o que diz dessa versão. Vou ler de novo. Vocês repetem comigo, para vocês guardarem. Se vocês, diga, se vocês não administram com integridade as riquezas deste mundo, por que deveriam receber os tesouros eternos do mundo espiritual? Olha, aqui está dizendo, existem riquezas terrenas e existem riquezas espirituais. Então, para você receber, se você for fiel aqui nas coisas que Deus te confiou no mundo natural, Deus vai lá no céu, te recompensar com os tesouros da eternidade, não só lá nos céus, mas aqui também na terra, te confiar os tesouros espirituais do reino de Deus. Amém. Certa vez, uma pessoa da rua Azusa teve uma visão, e ela viu a igreja do final dos tempos, e ele disse: estou tendo uma visão aqui, de como vai ser a igreja do final dos tempos. E uma das coisas que ele viu que vai acontecer é que as pessoas vão querer mais os dons espirituais do que o fruto do Espírito. Elas vão querer mais a manifestação dos dons, querer ser usado com poder, curar enfermo, querer ressuscitar os mortos, querer fazer milagres no nome de Jesus, querer profetizar, mais do que o fruto do Espírito, do que buscar o fruto, o amor, a paz, a longanimidade, a paciência, o domínio próprio, a benignidade, bondade, fidelidade. O que acontece? Para Deus encher o seu vaso com as riquezas, os tesouros eternos, como diz lá, o apóstolo Paulo disse: vocês são vasos e dentro tem um tesouro escondido. Mas para Deus confiar os dons espirituais, para você não se desviar, você precisa primeiro desenvolver o fruto do Espírito, que é o amor, a paciência, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Se você desenvolver os dons, deixar eles crescer e amadurecer na sua vida, Deus vai confiar os tesouros dos céus, porque então esse vaso estará íntegro para levar a glória, sem se quebrar e derramar, como o odre que recebe o vinho. O odre tem que ser um odre novo, para receber um vinho novo, porque se você pega um odre velho, todo velho, e você coloca o vinho novo nele, ele vai rachar e vai esparramar todo o vinho. Assim também é no reino espiritual. Se a sua vida for íntegra, for irrepreensível, então Deus pode confiar os tesouros e as riquezas, sem que isso venha se derramar e você venha se perder. Então Deus está trazendo essa palavra, porque um grande avivamento, eu creio que ocorrerá na igreja de Cristo. Mas para você precisa estar preparado com sua integridade, a sua vida íntegra, porque senão não vai adiantar. Você vai começar a ser usado por Deus, e a Bíblia diz que se você for um neófito na fé,
pode vir um orgulho, e esse orgulho precede a queda. Então você precisa ser moldado pelo Senhor, amém? Amém. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Glória a Deus.